Então, dando sequência, porque foi cortado o vídeo agora, parte 2 do vídeo anterior. Então, meus irmãos, os irmãos de José não o reconheceram. Então, a parte espiritual, né? Porque José, as características da vida de José é sombra do que iria vir. Na verdade, toda a antiga aliança era sombra do que viria, que é a nova aliança, Yahushua, o Espírito vivificante. Ok? Yahweh abençoe a cada um dos meus irmãos e irmãs. Que dê sabedoria divina, sabedoria do alto, entendimento espiritual, discernimento espiritual, em nome de Yahushua, nosso Messias. Assim seja, amém. Então, portanto, todas as tribos eram de pele escura. Por quê? Porque José estava no Egito, Kemet, terra de pretos, como os egípcios chamavam a terra deles, né? Ou seja, só habitavam pessoas de pele escura, os pretos. E eles foram até o Egito, José o reconheceu, mas eles não reconheceram José, ou seja, José estava que nem os egípcios, com as vestes também, com tudo, né? Com a cabeça raspada, porque os estrangeiros, os pagãos que adoravam outros deuses, adoravam tudo, ídolos de pedra, imagens, tudo, lua, sol, mas não adoravam o Criador dos céus e da terra, o Deus de Israel, enfim. Então José também seguia os costumes deles, raspava a cabeça, tudo, os cabelos do corpo, vestia aquelas roupas cheias de joias, não sei o que, blá. Então eles não reconheceram José, mas José reconheceu os irmãos. Entende? Então aí daí você tira, né? Os irmãos veio de Canaã. Canaã também descende de quem? De Cã. O povo de Canaã descende de Cã. E o povo de Sem, de Israel, estava em Canaã. Ok? Ou seja, o povo de Sem e de Cã eram povos de pele escura. Segundo a história, indica que o povo de Sem tinha pele morena, avermelhada, que é as características do povo nativo da terra, que o sistema chamou de índio, porque índio significa in Deus, em Deus, povo de Deus. Ou seja, o sistema, eles ocultaram essas informações, esses detalhes importantíssimos da sociedade, do povo, para escravizar dentro desse sistema que eles implantaram. Então eles não revelaram essas verdades, que o Espírito do Pai está vos revelando neste momento. Aleluia. Então, meus irmãos, a gente entende então que todas as tribos de Israel, os patriarcas, tinham a pele escura. Ok? Tô aqui com a pesquinha, né? Porque é muita informação, eu anotei com todo carinho, passei a madrugada, irmãos. Porque eu tava sentindo essa vontade ardendo, queimando para falar para todos vocês. E chegou a hora, meus irmãos. Chegou a hora de a gente tocar a trombeta. Falar a verdade. Aleluia. Então esse povo, né, de Israel, ele cresceu no Egito. Ele cresceu. Quando José estava vivo, o povo foi abençoado e o povo cresceu muito, se multiplicou, ficou muito maior do que os próprios egípcios. E esse povo é os hebreus israelitas. Ok? Hebreu de Eber, dos filhos de Sem, lembra? Então, olha só. E aí o que é que acontece? Agora vamos pular pro Êxodo, que foi quando o pai tirou o seu povo, porque o José já estava morto, então o povo passou a ser escravo no Egito, escravo dos estrangeiros, ok? Então, Yahuwah, o nosso Criador, Pai Celestial, levanta o seu servo, Moisés, que se vocês verem Moisés, perceba, quem pegou Moisés para criar a filha do faraó, o imperador da época do Antigo Egito, terra de pretos, Kemet, faraó era o que então? Preto. E eles odiavam o povo hebreu. E ele criou um hebreu sem saber que era hebreu. Então, claramente a Bíblia aqui
Porque é Bíblia, irmão, é a palavra. Não é coisa da minha cabeça, está na palavra. Então Moisés, segundo as características da palavra, testifica que Moisés era preto. Entende? O tom de pele do profeta Moisés, um homem servo do Pai, fiel, humilde, que tirou o povo do Egito, né, o Êxodo. E se você buscar as características, a etimologia da palavra hebreu, você vai ver que quer dizer um povo viajante, andarilho, um povo que habitavam em tendas, tribos, irmão, tribos de Israel, tribos andavam, andarilhos, um povo viajante, ou seja, habitávamos em tendas. Tá te lembrando alguma coisa? Tá te lembrando alguma coisa? Povo de Deus, índios, tribos, África, América. Pá, vai pegando aí. Então, ou seja, nossos ancestrais eram agrícola, sempre, desde Adão, né? Mas a gente está aqui após dilúvio. Então, o que é que acontece? Sempre fomos povos agrícolas. O povo de Deus sempre foi um povo agrícola, sempre trabalhou com a terra, com a natureza, que é do Pai, criação do Pai e não do homem. Ok? E outra característica é que viemos do deserto. Então o deserto é a nossa casa. Então é normal sermos totalmente dependentes do Pai. O deserto é onde os filhos do Pai se sentem bem, são abençoados. É quando a gente está totalmente dependente dele, irmãos. Atemporal. A palavra, ela é viva a todo momento, a todo instante, presente. Deserto. Pegou? Então vamos lá. No Êxodo, com o povo de Israel, fugiram alguns estrangeiros, ou seja, que eram escravos do Egito, terra de preto. E esses estrangeiros foram criados junto com os escravos israelitas, povo de Israel. E eles creram no Deus de Israel. Ok? No Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, de Jacó. Então eles fugiram com os hebreus no Êxodo, alguns estrangeiros. Então o que é que acontece? É daí que começa a miscigenação, as misturas, ok? Das raças. E também no deserto, o Pai deu a sua lei, né, para que o povo prosperasse, segundo os seus mandamentos. E aí, se o povo obedecesse, iriam prosperar, né, na terra, nesta terra aqui que a gente está. Mas o povo é um povo desobediente, é um povo rebelde, transgressor, pecador. Não teve nenhum que cumpriu a lei do Pai. Somente o Filho do Pai, o nosso Messias. Por isso que a gente é salvo somente pela graça, que é favor imerecido, pelo sacrifício do Cordeiro, o sangue puro e imaculado derramado do Cordeiro. É esse sangue que nos regenera, que nos lava e que nos dá nos tornamos nova criatura, seres espirituais. E essas coisas são discernidas espiritualmente. Aleluia. Então, meus irmãos, começou a haver a miscigenação, porque o povo desobedeceu a lei do Criador, então começou a se misturar com povos pagãos. Povos pagãos, irmão, para ficar claro aqui, são pessoas que não temem ao Criador dos céus e da terra, que não respeitam, que adoram qualquer outra coisa. Adoram o sol, adoram a lua, adoram árvores, adoram a natureza, mas não adoram o Criador de tudo isso. Adoram imagens, ídolos, adoram homens, doutrina de homens, religiões e religiões e religiões que eles criam. Isso te lembra o que, irmãos? Te lembra o que isso? Os povos celtas, né? Enfim, o povo europeu, o povo do norte, o povo branco, descendência de Jafé, lembra? Jafet, Magog, Tubal, enfim. Meditem, estudem, examinem, entendeu? É o Espírito que vai revelar. Eu não quero que ninguém acredite em mim, não. Só estou compartilhando o que o Espírito colocou em meu coração, colocou em minha mente, testificou, e eu estou seguro dessa verdade que eu estou compartilhando com vocês com toda humildade.
Eu não tô aqui no YouTube para arrumar seguidor, crescer canal de YouTube, não, meu irmão. Eu tô aqui para a palavra do Pai ser compartilhada, crescer, para o evangelho crescer, que eu diminua, o evangelho da graça cresça, que a Ruxa Hamashia cresça. Aleluia, e alcance os seus filhinhos, o povo de Israel, o remanescente de Israel, as ovelhas perdidas que estão aí ó, buscando o Pai, não encontram com tanta mentira, com tanto barulho, tanto engano neste mundo, nesse sistema mundial caído. Entendeu? Então é essa a missão, irmão. Pregar a palavra somente. Assim é, assim seja. Amém. Para a honra, para a glória e louvor do nosso Pai Todo-Poderoso Yahweh, porque Ele é o único Deus digno de toda adoração. Aleluia. Então, daí começou a miscigenação, ok? Já falei, né? Povo pagão, descendência de Jafé, povo branco, Europa. Vai pegando as informações aí. Adoravam tudo, menos o Criador dos céus e da terra. Então vamos pegar outras referências. São muitas, milhares, a Bíblia está cheia. A própria Torá, o Pentateuco, os 5 primeiros livros, refuta todo esse sistema religioso, da religião. Só estudar, prestando atenção agora com todas essas informações que eu já passei no primeiro vídeo, na primeira parte, e nessa segunda parte aqui que demos início. Pega essas informações de agora e lê a Bíblia agora com novos óculos. Aleluia. Então vamos agora para o livro de Juízes. Vamos dar um pulinho agora lá em Juízes. Pegar uma referência bem interessante. Juízes, capítulo 16, no verso 14. Aqui diz o seguinte: mais tarde, Dalila fez com que Sansão dormisse. Assim que ele adormeceu, ela pegou e teceu as 7 tranças. Ela cortou as 7 tranças. O povo branco tem trança? Ou é o povo preto? Cabelo de lã, tranças. Tá entendendo? Então Dalila pegou e cortou as 7 tranças da sua cabeça, no tiá, e prendeu-as com um prego grande. Esse cabelo aqui, com prego, prende esse cabelo? Difícil, né? Grande, de madeira. Depois gritou: Sansão, os filisteus estão vindo sobre ti. Ele despertou rapidamente do sono e arrancou o pino com o tecido. Eu queria pegar essa característica dessa passagem, somente. E Sansão era da onde? Da tribo de Arrudá. Lembra de Arrudá? Lembra? Então vamos lá. Daniel 7 agora. Vamos para Daniel 7. Profeta, servo, só homem do Pai, de Yahweh, aleluia. Eita glória. Louvado seja, Pai, teu nome. Toda a eternidade. Daniel 7, irmãos. Daniel 7. Venha, Daniel. Venha. Apareça, meu irmão. Daniel 7. Aqui. Daniel 7. Verso do 9 ao 14. Enquanto eu, pasmo, admirava esses animais, eis que tronos foram trazidos e um ancião, pleno de dias, se assentou. Suas roupas eram brancas como a neve e seus cabelos alvos como a lã. Lã. Lembra de Noé? Lã. Como a pura lã, ancião de dias, vestes como a neve, e seus cabelos alvos como a pura lã. Seu trono estava todo envolvido por labaredas de fogo, e as rodas do trono eram chamas ardentes. De diante dele brotava e fluía um rio de fogo, milhares de milhares o serviam, milhões e milhões prostravam-se diante dele. Então o tribunal deu início ao julgamento. E todos os livros foram abertos.
Apocalipse 21, depois pega lá os livros abertos. Cada um vai responder por suas obras. O Ancião de Dias abriu, viu? O cabelo dele, pura lã. Aleluia. Mas eu segui observando, porquanto as palavras arrogantes que o chifre exclamava me chamaram a atenção. Isso era a visão de Daniel, irmãos. Daniel está interpretando aqui o sonho dele. Ele era profeta. O pai falava com Daniel através de sonhos. Daniel professava, falava as profecias. Fiquei olhando tudo aquilo até que o animal foi morto e o seu corpo foi destruído e lançado ao fogo ardente. Dos outros animais foi retirada toda a autoridade que lhe havia sido concedida, contudo tiveram permissão para viver. Eu quero pegar a parte aqui, o crucial. E ele se deslocou em direção ao ancião bem idoso e foi conduzido à sua presença. Aí vem aqui no 14, ó. E foi-lhe otorgada toda a autoridade, glória e posse do reino, para que todos os povos, nações e línguas o adorem e o sirvam. O seu domínio é domínio eterno, que jamais terá fim, e o seu reino jamais será destruído. Então, os anciãos de dias aqui, está falando do próprio Pai, Yahweh, e do seu Filho, do seu reino. E olha as características que Daniel dá aqui nesse sonho, que está escrito, não sou eu que estou falando. Tá entendendo? Pega a visão, meu irmão. Conhecereis a verdade vos libertará. Isaías, agora vamos para Isaías, irmãos. Isaías, aleluia, tem que correr, irmão, é muita coisa. Anotem as passagens, meditem, orem ao Pai, que é Espírito. Ele é Espírito, ouve a sua oração sincera, Ele revela toda a verdade. Isaías 42. Se não der nesse vídeo aqui, a gente faz outro, parte 3. Isaías 42, verso 18 ao 25. 18 ao 25. Ó surdos, agora pega essa exortação, essa porrada, pega a visão. Essa aqui é uma exortação ao povo de Yahweh, ao povo de Yah, aos tementes, hoje. Ó surdos, ouve, e vós, cegos, fixai os vossos olhos para que possais enxergar. Quem é cego, senão o meu servo, ou surdo, como o profeta que envio? Quem é cego como o meu amigo, e cego como o servo de Yahweh? Isso é Isaías, viu? Profetizando. Tu vistes muitos feitos e obras magníficas, mas não destes nenhuma atenção. Falando de Israel. Ainda que tenhas os ouvidos abertos, nada ouves. Escuta, igreja, remanescente de Israel. Aprove a Yahweh, por causa da sua justiça, tornar a Torá, a palavra, a lei, grande e majestosa. Aleluia. Não obstante, este é um povo espoliado, roubado e saqueado. Um povo espoliado, roubado e saqueado. Qual foi o povo que foi roubado e saqueado? Todos estão enlaçados em cavernas e escondidos em cárceres. Presos. Cárceres é prisão. Brasil. Foca na mensagem. São postos como presa e ninguém há que os resgate. Por despojo e não há quem exclame, trazei de volta. Ó, irmão, essa mensagem aqui é para trazer o nosso povo às raízes, trazer de volta a nossa ancestralidade, a nossa história. Isso aqui não é uma mensagem de supremacia racial, não, meus irmãos. Quem aplicou isso foram eles. Esses fariseus. Esses senhores do mundo que estão sob o controle do mundo, do sistema mundial, sistema financeiro, sistema político, religioso, alimentício, farmacêutico, bélico.
Foram eles que implantaram a supremacia racial. A gente está aqui pregando a verdade, somente a verdade. Então, verso 23, Isaías 42. Quem há entre vós que ouça isto? Quem prestará atenção e escutará deste momento em diante? Olha o profeta Isaías, nosso irmão, dando uma exortação aqui, uma paulada no nosso pé do ouvido aqui para acordar. Acorda, abre o olho, ouve. Quem entregou Jacó por despojo e Israel aos assaltantes? Sistema mundial assaltante que escraviza o povo, engana o povo, que são usados pelo pai deles, a antiga serpente, o diabo. Será que não foi Yahua, aquele contra quem pecamos, em cujos caminhos eles não queriam? Quem entregou Jacó por despojo e Israel aos assaltantes? Será que não foi Yahua, aquele contra quem pecamos, em cujos caminhos eles não queriam andar e a cuja Torá, a lei, não desejavam obedecer? Então perceba, irmãos, por causa da desobediência do povo, o povo é amaldiçoado. Você está entendendo? Então, esse povo, ele perde o entendimento, ele fica cego. Entende? E aí o inimigo deita e rola, meu irmão. Porque veja só, irmãos, o bem e o mal, tudo nesta terra aqui, quem manda é o Todo-Poderoso, é Yahua, ele é o único Deus. Satanás era um arcanjo que era muito querido pelo Pai, o Criador. Ele tinha um cargo muito importante. Mas ele quis ser como o Criador, ele se rebelou, ele desobedeceu, ele teve inveja, orgulho, enfim, todos os sentimentos ruins, malignos do pecado, tem essa raiz de Satanás. O orgulho, a vaidade, o ego, a inveja, a rebeldia, entende? Então Satanás, Deus só existe um, que é Yahua, entende? Satanás, ele foi expulso pelo Pai, ok? Ele foi condenado, ele não tem mais salvação. Então, quando as pessoas cometem o mesmo erro que Satanás cometeu, perde também a comunhão com o Pai. E aí Satanás se aproveita, é como se mais um pro meu time, vamos dizer assim, entendeu? As pessoas se tornam servas de Satanás, seguidoras da mentira, filhos da mentira, do diabo, entende? Então, Isaías 42, do 18 ao 25. De tal maneira que o Eterno lançou sobre eles o seu furor, assim como fez, né, com o inimigo. A violência da guerra, a violência da guerra. Ele ateou-lhes fogo ao redor, contudo nada conseguiram aprender dessa lição. Então, muitos permanecem com dura serviço, orgulhosos, ao invés de se arrepender. Porque não é do intento do Pai que as pessoas pereçam, que as pessoas percam a salvação. O Pai quer que as pessoas se arrependam, e nem assim o povo se arrependeu, entendeu? Contudo, nada conseguiram aprender dessa lição, não aprendem, o povo continua no orgulho. A repreensão os consumiu, mas mesmo assim não deram atenção à correção do Altíssimo. Então tem gente que está vendo essa mensagem nos tempos de hoje, no tempo do fim, está vendo tantos sinais acontecendo, o castigo que a humanidade está recebendo, né? Vem recebendo ao longo desse tempo todo, está vendo que as profecias estão se cumprindo, que o reino dos céus está próximo, que o Mashiach está vindo com cetro de ferro fazer justiça, e o povo ainda continua, não é agora não é o fim não é marca não, que loucura, que líder mundial, que governo mundial, que nova ordem, não sei o que lá, blá, blá, blá. Povo incrédulo, povo de dura serviço, continua cego. Entendeu? Não dão atenção à correção do Eterno. Tem gente ainda que quer questionar essa palavra, essa mensagem, sendo que eu estou pegando tudo da própria Bíblia. E eu não estou aqui em busca de nada, como eu já citei. Somente
glorificar o nome do Eterno, Yahweh, que eles também ocultaram. E o nome do Mestre, Yahusha, que veio no nome do Pai, Yahu-Shá, salva, Yahu, salva, salvação vem do Criador, Yahweh e Yahusha, Pai e Filho. Aleluia. Então, ok? Então vamos lá, agora vamos para uma parte bastante forte, importante, uma revelação, mais uma das grandes revelações do Pai, maravilhosa. Então se preparem, anotem todas essas passagens, dê pausa nos vídeos, o tempo que quiser, e meditem, passe o dia todo, madrugada, meses, anos estudando, até o Pai revelar toda a sua verdade. Mas não recuem, não sejam covardes, medrosos, omissos. Ezequiel 38, Ezequiel 38, verso 1 e 3. E aconteceu que veio a mim esta palavra do Criador, profeta Ezequiel agora: ó filho do homem, volve a tua face contra Gog, das terras de Magog, Magog, terras de Magog, Magog, filho de Jafé. Lembra quando os povos se espalharam com os primeiros construtores que ouviram Nimrod, o primeiro rebelde? Os povos se espalharam, então Jafé, filho de Noé, albino, sem pigmentação, então Cã, preto, sem pele escura, pele mais morena, avermelhada, enfim, escuro. Então Cã e Sem com as peles escuras e Jafé com a pele mais clara, branca. Europa, povo do norte. Contra Gog das terras de Magog, o príncipe maior de Meseque, e de Tubal. Estudem também sobre Tubal, as feitiçarias, as bruxarias, o satanismo, enfim, tudo satânico. Profetiza contra ele nestes termos: assim diz Yahweh, o Todo-Poderoso: eis que coloco-me contra ti, ó Gog, príncipe chefe de Meseque e Tubal. Aí agora pula para 10 e 13. Agora recebe essa revelação. Recebe em nome de Yahushua. Assim, pois, declara Yahweh, o eterno e soberano Deus: naquele dia sobrevirão pensamentos cobiçosos à tua cabeça, e engendrarás um plano maligno. A cabeça de quem? Gog. Né? Porque Ezequiel estava profetizando contra ele, né? Gog, Magog, enfim, a Europa, os povos brancos. Então se liga aqui no verso 10, ó. Naquele dia sobrevirão pensamentos cobiçosos, ganância, cobiçar as coisas dos outros, a terra dos outros. A tua cabeça, e engendrarás um plano maligno. Então decidirás: invadirei uma terra de povoados humildes, atacarei um povo pacífico e incauto, que nada suspeita, tá vivendo a vida de boa, pá, sua terra aqui e tal, onde todos moram em cidades sem muros,